Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, a sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa terça-feira, dia 24 de junho, com os comentários do meu companheiro Francisco Muniz. Tudo bom, meu caro Chico? Bom dia, companheiro Thiago Assad, bom dia, companheiro Vitor Assis e bom dia, produção do Reunião de Pauta que está aqui conosco produzindo o programa. E bom dia, público, né, da Causa Operária TV. Bom dia a todos. Isso aí, também o companheiro Vitor Assis. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta nesse dia tão triste para Israel. Um dia muito especial, de fato. Por isso mesmo, vamos pedir para vocês que estão assistindo ajudarem a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas através de uma medida muito simples. Basta você curtir e compartilhar o link do Reunião de Pauta com seus amigos, seus contatos, em todas as suas redes sociais, para ajudar assim a gente a vencer a censura que é imposta ao nosso programa. Temos já a charge do dia? Temos. Já temos a nossa charge do dia, então vamos começar com ela. Essa aí é uma da Seralá, né? Essa charge é do Kamal Sharaf, que ele é iemenita, né? Uhum. Tá retratando aí todos os sauditas e os árabes aí que se ajoelharam diante do imperialismo, né? E aí dos mísseis israelenses, mas Saralá se mantém de pé e o Irã, né, se mantém de pé. Quem é esse cara retratado aí? Esse aqui é um... Esse que está em pé, acho que é o Nasrallah, Nasrallah. o mártir do Hezbollah. Do Hezbollah, né? Poderia falar? Não sei. Pode falar. Não, Aquele partido do Líbano. Exato. Aquele partido do Líbano que está lá na luta ainda. Temos também uma importante atividade realizada pelo Partido da Causa Operária, pelos seus militantes, da Feira do Livro, né, Chico? É isso, tá aí na tela, né? Aqui na cidade de São Paulo tem essa Feira do Livro todo ano, é ali na Praça Charles Miller, aliás, é dentro do Pacaembu, né? Do estádio. Esse aí foi na praça mesmo. Na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, né? Nós estivemos lá, montamos a nossa banca. E o Thiago Assad esteve com duas camisas diferentes. O próprio Thiago Assad foi lá com troca de figurino, direito a troca de figurino e tudo, né? Aí. Cara, É que são vários dias, cara. São vários dias. Tivemos lá, particularmente nesse fim de semana, mas durante toda a semana, né? Que essa daí durou 2 semanas. Todas as semanas, todos os dias da atividade. A receptividade do público, né? Você vai pensar, é um público meio assim, né? Lá no Pacaembu, não sei o quê, mas a receptividade do público ao nosso material é muito positiva. Muito positiva mesmo. Né? O nosso jornal, todo mundo ficou muito interessado, o dossiê Causa Operária, né? As camisetas aí em defesa da Palestina, né? E outros temas também, mas a receptividade é muito positiva. Os materiais aí, Lula rompa com Israel, o cartaz que a companheira Lízia está segurando aí na foto, né? Existe aí o livro, né? Hamas contra o seu lado da história, tudo isso daí. Houve uma aceitação muito grande por parte do pessoal na Feira do Livro, né? Foi uma ótima atividade também para mostrar isso daí, né? Mostrar esse lado aí do fato de que há em meio à população um grande apoio, né? Um grande disposição, né, a apoiar a causa palestina e tudo mais, e a luta contra o imperialismo, né? Isso aí, companheiros. Disso temos vamos passar para a primeira notícia aqui do dia, que a gente está trazendo, protagonizada pelo ministro do STF, Flávio Dino, que propôs a apresentação de documento de identidade para participantes da Marcha da Maconha. Segundo o Dino, isso seria importante para evitar a participação de crianças e adolescentes nas manifestações. Claro que a criança e adolescente não tem direito de se manifestar. Só para a gente não incorrer em fake news, né?
Né, Isso. ele ainda não chegou a pedir o RG, mas o que ele falou é que, na verdade, assim, Isso é uma ação do Carlos Manga, né? Que ele o tá... prefeito de Sorocaba, Carlos Manga, é um sujeito bem Rodrigo grotesco. Manga. Rodrigo? Não é Carlos. Carlos? É o Manga. Manga. O Manga. Ele é o Manga. Mas eu acho que é Rodrigo. É Rodrigo Manga. Rodrigo Manga, tô corrigindo. Ele decidiu proibir a realização da Marcha da Maconha lá em Sorocaba. É bizarro, mas até aí o cara é louco mesmo, direitista. Super de direita, né? A fama dele aí vem dessas estripulias, de ficar fazendo videozinho no TikTok e tal. E aí o caso foi parar no STF. O STF, em vez de ter uma conduta normal, ia dizer assim, olha, segundo a Constituição Federal, né, todo mundo tem direito de se manifestar, desde que mande um recadozinho para as autoridades dizendo que vai se manifestar, desde que você não saia armado, pode fazer manifestação de rua. Transformou isso aí numa discussão absurda. Teve gente que se colocou a favor da proibição, se não me engano é o caso do Zanin, e o Flávio Dino ele falou assim, tudo bem, pode ter a marcha da maconha, mas crianças e adolescentes não devem participar. Aí daí a gente deduz, né, que Como que ele daqui vai a saber? pouco o Flávio Dino vai colocar um policial no ato, né, pedindo para você mostrar o RG, para saber se você é um adolescente ou uma criança. Até porque o argumento genial dele é assim, se você não pode vender bebida alcoólica para uma criança, da mesma forma a criança não pode participar de um ato que pede a legalização da maconha. Agora, não tenho a menor ideia de qual é a relação de uma coisa com a outra. E eu acho assim, né, acho que é o primeiro passo, né? Eles vão exigir RG para saber se você é maior de idade ou não, e daqui a pouco, né, vai pedir RG para saber se você é homem ou se você é mulher, né, para saber se você pode participar daquele ato ou não, se você é branco, se você é preto. É a novidade do Flávio Dino. Cadastro para participar de atos. E assim, participar de uma manifestação é sair na rua, né? Sim. Então, na prática, você também você não está só violando o direito da pessoa de se manifestar, você está, inclusive, violando o direito da pessoa de sair na rua e andar pela rua, que também é um direito básico, né? Que o STF não liga. Direito de ir e vir. E disso daqui temos o momento PIG para a próxima notícia. O Brasil no eixo dos hipócritas é o título aqui do editorial do Estado de São Paulo de hoje, que critica o Brasil pelo que eles consideram uma demonstração de alinhamento do governo Lula com o que eles chamam de bloco autocrático global. Eles já puseram a sigla, BAG. Pois Bom, sei eles lá. já criaram isso aqui, colocando o Brasil do lado da Rússia e da resistência, do eixo da resistência, né, que eles chamam de eixo dos hipócritas. Como o Lula tem aquela personalidade dele, que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas não dá para chamar ele de autocrata, né? Aqui eles criticam também isso e colocam que essa adesão não traz nenhum benefício estratégico nem diplomático para o país, viola os direitos. Isso ajuda o Brasil a promover a instabilidade internacional, a violar direitos humanos e desafiar o multilateralismo baseado em regras. Como que você vê essa posição do Estadão, Vitor? Lógico que é um delírio, né? Todo mundo tá vendo aí. Primeiro O que o Lula só faltou mandar as Forças Armadas invadir a Venezuela para derrubar o Maduro. Chama o Hamas de terrorismo, de terrorista e tal.
Mas o que é interessante é o seguinte, se eles acham que essa posição aí covarde do governo brasileiro como se diz, subversiva, né? Então imagine o que é que eles querem, né? Eles querem um nazista aí no governo brasileiro, né? Querem um cara que apoie abertamente bombardeio de criança palestina, tudo. Mostra aí como a burguesia brasileira é fascista, né? E isso acontece no momento em que o imperialismo também, né, é, tenta, tenta de todas as formas secar o Irã, né, Chico? É. Não, é que é porque é por causa disso que o Vitor falou, né? O Lula não. A posição do Lula pro imperialismo e pra burguesia brasileira tem que ser a posição mais submissa ao imperialismo possível, tem que ser a posição assim de mandar tropas para ajudar Israel, se possível, né? O negócio é isso que ele espera do governo brasileiro, né? Uma posição absurda, né? Isso aqui temos Ah, cara, foto histórica? uma foto histórica aqui para mostrar. Já está no, já está engatilhada a produção. O grande encontro. Acho que vocês não mandaram a foto para produção. Ah, não mandou a Vocês foto. responsáveis pelo. Vamos mandar aqui. Então, vamos passar para a notícia do governo. Do governo Lula, inclusive, desmentindo isso aqui que fala o Estadão, né, Vitor? Nós vimos que o Brasil, o governo brasileiro tinha até. O governo Lula tinha até ontem para sancionar ou vetar a lei que estabelece o Dia da Amizade Brasil-Israel e perdeu o prazo para se posicionar, foi isso? Né? Todo mundo acompanhou o vexame, né, que foi o Senado Federal aprovar o Dia da Amizade Brasil-Israel em maio, final de maio, por unanimidade. Quer dizer, isso daí incluindo os senadores do Partido dos Trabalhadores, partido do governo, né? O mesmo partido do presidente cujo governo seria alinhado aí com o eixo da resistência segundo o Estadão. Depois desse vexame, do PT inteiro apoiar o Dia da Amizade com os genocidas que estão não apenas bombardeando civis da faixa de Gaza, mas estão matando o pessoal de fome, o Lula teria a oportunidade de vetar como presidente da República. Quer dizer que a lei não deixaria de existir? Não, que é um pouco complexo, né? Se ele vetasse, ia voltar para o Senado, ia ter todo um protocolo, mas finalmente era uma oportunidade de, no mínimo, se posicionar contra esse crime contra o povo brasileiro e contra o povo palestino. No mínimo, do mínimo, do mínimo, pegar e falar, eu sou contra esse espetáculo de cinismo aqui. Eu não estou a favor de ficar favorecendo o sionismo nesse momento. Então ele poderia fazer isso, ou a outra opção seria ele sancionar o projeto. Né? Quer dizer, chegar e abertamente se tornar cúmplice aí dos sionistas. E aí a solução Lula, solução bem lulista, porém nada nobre, que foi a de esquecer de responder o projeto. Passaram os 15 dias, que era o prazo estabelecido, então Lula nem sancionou, nem vetou, mas na prática é a mesma coisa que sancionar. Porque, quando o presidente não responde, considera-se que foi tacitamente vetado, mas na prática isso é jogado no colo do presidente do Senado, que é aí o Davi Alcolumbre, notório amigo do povo palestino, do povo brasileiro, uma pessoa grande defensor dos oprimidos, que obviamente vai aprovar o projeto. Quer dizer, o Lula entregou aí de bandeja o projeto para ser votado sem abrir nenhuma crise, né? Sem nem
colocar em discussão, sem nem mobilizar a opinião pública contra. Ele apenas não quis se constranger publicamente sancionando, mas na prática ele pegou tudo para ser sancionado. Isso aí. Temos agora a imagem da lua de mel entre Zelensky e Starmer em Londres. Isso aí é caça Live Pix, né? Ó, isso aqui é excepcional, hein? Espetacular. Os companheiros estão assistindo, ó. O amor está no ar. Hoje é dia dos namorados, não, foi dia 12, né? 12 dias atrás. 12 dias atrás. E não tem 1% de chat GPT nessa foto. É verdade. Não foi necessário. Não foi chat GPT, foi puramente a realidade, né? A realidade do amor que produziu essa imagem. Isso em Londres, né? Isso em Londres, O Zelensky exatamente. estava fazendo uma adorável visita ao seu namorado, Keir Starmer, né? E as câmeras, flagraram esse momento De intimidade de ali. intimidade gostosa e para esquentar essa terça-feira fria, né? Aqui em São Paulo tá frio, né? A embaixada francesa no Brasil já se pronunciou? O fato é que o Zelensky estava lá em Londres nesse dia, né? Para Ofuscar a relação do Lula com o Macron. O grande namoro era o Lula e o Macron. Saiu. Cara, O Zelensky foi lá e recalcado, né? jogou duro aí para poder ofuscar o pressão, casal da vez, né? botou pressão no Lula e no Macron aqui para a próxima foto deles. Mas eles estavam lá celebrando uma parceria militar que foi firmada entre os dois governos por nada menos que 100 anos. Ah, é? Toma, Lula. Depois desse Aprende, né? Aprende como se faz. Parceria militar, isso aí ia ser mais que um casamento, cara. Isso aí é fera, né? Mas eles tiveram esse momento aí, depois eles foram se encontrar com o rei Carlos III no no castelo de Windsor. Nossa, cara, que Onde legal. eles continuaram os apertos de mão ali e outras coisas também, mas sobretudo discutindo a participação maior do imperialismo britânico na guerra contra a Rússia, né? É isso aí. O negócio tá escalando. Mas aqui a gente não tá pra falar de guerra, né? Tá aqui pra O negócio falar está de amor. subindo ali, O né? negócio tá subindo, né? E o negócio tá subindo e a tendência é que o negócio vai endurecer. Diante desse cenário. Isso aí, companheiros. Você que está apreciando esse momento ímpar aqui da televisão brasileira, apoie ele, mandando live pix para a gente. Nós lembramos que a Causa Operária TV não tem mais a possibilidade de receber aqueles chats, Superchats. aqueles superchats, a gente até esquece como que se chama, de tanto tempo que o Google censurou aqui a Causa Operária TV, mas você pode continuar nos apoiando livepix.gg/COTV ou então aqui, ó, direto nesse QR Code, e você consegue ajudar a gente a manter nossas luzes acesas. Além disso, tem uma forma também muito importante também, né, para ajudar a financiar a Causa Operária TV, né, Chico? Sim, Através de membros, né? Você se torna um membro assinante da Causa Operária TV, né? Lá entrando em catarse.me/Causa Operária TV, escolhe um plano, né? E aí você vai contribuir mensalmente com o nosso canal, né? Através pelo cartão de crédito ou então pelo boleto. É uma contribuição muito importante, eu diria fundamental, porque ela dá essa previsibilidade orçamentária aí, vamos dizer assim, para nós, né? Faz com que a gente possa saber aí quanto que vai entrar, como que vai fazer para pagar tal conta e tudo mais, né? Então é muito importante que você se torne membro, caso você ainda não seja. Isso aí, companheiros. Agora a notícia central aqui do dia, nós tivemos
Esse desdobramento agora, ontem, na noite de ontem, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que um cessar-fogo foi firmado com a anuência de Israel e do Irã. E o Irã, por sua vez, disse que suspenderia os bombardeios se Israel parasse de bombardear também até as 4 da madrugada. Foi isso que aconteceu, Vitor? Aconteceu tudo de madrugada, tá ainda um pouco difícil de saber exatamente o que aconteceu, né? Mas, assim, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, primeiro foi o seguinte, o Irã estava a pleno vapor lá com seu contra-ataque, a Operação Promessa Cumprida 3, causando uma série de estragos na Palestina ocupada. Estavam vindo informações de que o sistema de defesa de Israel estava prestes a entrar em colapso, porque todo o estrago que o Irã estava causando era com os mísseis que conseguiam perfurar o sistema de defesa. Mas o sistema de defesa estava prestes a ser completamente destruído, ou seja, qualquer coisa que o Irã jogasse iria passar. Também causando um estrago econômico muito grande, né? Já tinha relatos de escassez de alimentos no supermercado, sem contar no pânico da sociedade israelense, que é uma sociedade extremamente frágil, né? Ao contrário, né, do Iêmen, né, do povo iemenita, que mesmo sendo bombardeado está lá defendendo a Palestina, né, sendo solidário à Palestina, diferente do Irã. A sociedade israelense é de um bando de uma escória, né, que veio roubar as terras dos palestinos, se mudou para lá e, portanto, ao menor sinal de desconforto, Já estão fugindo. já estão fugindo. O governo israelense teve que proibir o pessoal de fugir. Então, a situação era muito crítica para Israel. E aí nós tivemos no sábado um ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. A partir daí a coisa começa a ficar obscura, né? Só que o Irã fez uma série de colocações que são bastante verossímeis, né? Primeiro, sobre o ataque dos Estados Unidos. O Trump falou que acabou com o programa nuclear iraniano, que não tem mais volta e tudo. Netanyahu também. Mas o Irã alegou as coisas. Primeiro que não dá para destruir um programa nuclear assim, jogando um monte de bomba. É uma coisa que já está estabelecida na sociedade por décadas, né? Não tem como você exterminar o conhecimento adquirido, a técnica, né? Enfim, aquilo ali já permeia a sociedade. É um estado de progresso científico que o Irã atingiu, né? Segundo, que as próprias instalações bombardeadas não tiveram dano significativo. Tem várias imagens de satélite que mostram que elas foram evacuadas 48 horas antes. Então, o que tudo indica, foi um ataque assim que não teve nenhum grande efeito, né? Isso foi confirmado pelo Scott Ritter, né, que é um analista militar muito importante que trabalhou aí nesse serviço de segurança da CIA. Ele falou que o ataque aí foi um teatro do Trump, que não causou nenhum dano significativo. E aí foi esse ataque estranho, né? Não pareceu ter acontecer nada muito importante, e de repente o Trump estava se vangloriando aí do que fez. Aí quando foi ontem, aliás, no domingo, um dia depois, o Irã, o parlamento iraniano aprovou fechar o Estreito de Hormuz, que seria uma crise sem precedentes aí para o imperialismo, porque é onde passa 30% do petróleo. Os especuladores começaram a ficar malucos com o negócio. Dá para ver que nem havia um acordo na burguesia norte-americana com a forma como o Trump conduziu os ataques, né? Os democratas belicistas, inclusive, criticaram o Trump.
E aí, quando foi ontem, o Irã atacou uma base norte-americana no Catar, dando um aviso bem claro: se essa guerra se escalar, nós vamos sair atirando para tudo quanto é lado. Porque tem bases norte-americanas no Iraque, no Bahrein, numa série de países. E se o Irã efetivamente destruísse essas bases, colocaria a dominação imperialista no Oriente Médio em xeque. Então, pouco depois desses ataques contra a base aérea, contra a base norte-americana no Catar, aparece o Trump falando que Israel e Irã chegaram a um acordo de cessar-fogo. Nem a República Islâmica do Irã, nem o governo israelense se pronunciaram oficialmente sobre o cessar-fogo. Teve aí o anúncio do Trump, e a imprensa sionista assim, meio que desesperada, dizendo que o governo tem até uma noticiazinha bem engraçada de um jornal sionista que fala assim: e até agora o governo israelense não se pronunciou sobre o cessar-fogo. Nós vamos ter que saber as notícias pelo presidente dos Estados Unidos, pela Guarda Revolucionária Iraniana. O governo israelense, como um bom governo covarde, não falou nada do que está acontecendo, né? Mas pelas movimentações, o que dá a entender é que ele foi chorar lá no ombro do Trump, foi implorar por um cessar-fogo. E a República Islâmica, né, que não precisa fazer esses joguinhos aí covardes, eles não só têm uma política bastante revolucionária na luta anti-imperialista, como também tem uma postura bastante transparente e honesta. Eles se pronunciaram aí por meio do ministro das Relações Exteriores, e ele falou o seguinte: primeiro, quem começou a gente já falou, quem começou a guerra foi Israel e quem vai terminar é o Irã. Segundo, não tem acordo nenhum de cessar-fogo. Terceiro, tudo que nós dissemos foi: se Israel, até as 4 da manhã, que seria 22 horas de Brasília de ontem, interromper suas agressões, nós não temos interesse em continuar a nossa operação de contra-ataque. Ponto final. Não falou que havia algum acordo, né? Nem falou também que iria parar a guerra. Pelo contrário, o governo iraniano deixou claro que não existe nenhuma trégua acordada nem nada. Digamos assim, seria um gesto de misericórdia se Israel demonstrasse boa vontade. Como Israel aí o Estado sionista está entrando em colapso, o Irã daria essa chance aí caso Israel não atacasse. E aí foi o que Israel fez. Deu 4 da manhã no horário de Teherã e eles não atacaram. Mas o Irã continuou ainda fazendo algumas operações, né? Humilhando a entidade sionista, deixando claro que é Israel que está arregando, que está desesperado tentando um acordo. Segundo algumas informações, essas novas operações do Irã é porque o Irã teria se comprometido a parar de contra-atacar às 7 da manhã, que daria 1 da manhã aqui. Mas mesmo assim o Irã atravessou esse período. Eles atacaram até 1h14, mais ou menos, da manhã. A gente sabe que eu e o Thiago Assad, a gente ficou aqui na expectativa, com um balde de pipoca assistindo. E aí, aparentemente, por causa desses 14 minutos, o Trump está dizendo que o Irã violou o cessar-fogo, que não existe. Mas só colocar um negócio sobre isso? Porque a declaração do Trump é muito boa, né? Ele fala o seguinte, cadê? Eu estava com essa matéria aqui agora. Ele critica os dois, ele fala que os dois países romperam o cessar-fogo dele, né? Mas quem ele mais critica mesmo é o Netanyahu e Israel, né? Cadê? Não, ele exige que Netanyahu pare de bombardear o Irã agora
Mas assim, ao que tudo indica, na verdade, eles meio que já pararam, né? A princípio, sim, mas eu achei interessante essa posição dele. Eu queria ter ver o que vocês acham disso. Dele dedicar a crítica dele ao Netanyahu e a Israel, de modo geral, né? Peguei aqui agora. Ele fala o seguinte: não estou feliz com Israel, não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel. Aquele jeito de se comunicar também é ótimo. Né? Eu acho curioso que tem um pessoal que entra aqui, né? Por causa do título do programa, atrai o pessoal aí muito sionista, né? Pró-Israel, apoiador de genocídio de criança. Aí eles vêm aqui, o pessoal tá em negação, né? De que Israel se rendeu, a gente foi correndo com o rabo entre as pernas pro Trump diante da ofensiva iraniana. Não adianta negar, cara. O Trump teve que bombardear o Irã e mesmo assim o Irã não parou. Né? E teve que bombardear porque Israel não deu conta do recado, pô. Tá na cara aí. E qual que é o objetivo que Israel conquistou? Né? Primeiro, não era verdade que o objetivo era impedir que o Irã tivesse uma bomba atômica. Isso era uma intriga. E segundo, se fosse isso, o que é que eles conseguiram? Não conseguiram nada em relação a isso. Não conseguiram nada em relação ao regime. Muito pelo contrário, o regime demonstrou sua força. Só para terminar o informe, me parece que houve que Israel jogou um traque de massa aí em Teherã. Uma bombinha e o impressionista está dizendo que por causa dos 14 minutos de atraso do Irã, o Trump pediu para que Israel fizesse um ataque simbólico. Para mostrar... É só para falar. Não, para mostrar a situação de total humilhação que Israel está, né? Tá tendo Israel, que não gosta de obedecer ninguém, né? Ele tá tendo que medir as suas ações aí de acordo com o que diz a Guarda Revolucionária Iraniana e o que diz o Trump. E acho que só para não deixar dúvida, né, de que quem que saiu ganhando, tem uma declaração muito boa da Guarda Revolucionária, né? Falou o seguinte: as Forças Armadas da República Islâmica do Irã, sem a menor confiança nas palavras dos inimigos e sem segurar o gatilho, estarão prontas para responder de forma decisiva e lamentável a qualquer ato de agressão do inimigo. Então, vamos ver se Netanyahu vai ser tão louco assim. Não sei se a gente tem tempo, mas eu te falei, tem aquela matéria do DCO, tem meio que um resumo do estrago que o Irã causou em Israel. De repente era bom a gente... Mas vamos... Acho que a gente vai pro segundo bloco agora, a gente lê ela melhor, não? Vai remetê-la para o segundo bloco? Vamos, que já deu um horário aqui no YouTube. A produção, companheiros, vai colocar aqui para vocês o link da PlayStation TV e do X, para a gente continuar assistindo o Reunião de Pauta. Aqui no YouTube a gente vai deixar a Causa para a TV continuar a sua programação, mas no X da PlayStation TV continuaremos com essas e muitas outras informações, muitas imagens também. Por isso, se você está assistindo aqui no YouTube, migre agora também abra o link que a produção já colocou. Se você já está no X ou na PlayStation TV, vamos pedir para você aguardar 1 minuto, só o tempo de você reabastecer sua xícara de café, e nós já voltamos.
Bom dia, companheiros. Bom dia. Estamos de volta aqui. Boa né, noite. na- Passa aqui. Estamos de volta aqui, mas o companheiro Thiago Assad esqueceu o microfone. Agora ele está de volta, efetivamente. Não, ainda não está. Agora tá. Estamos de volta, Thiago Assad? Aê. Estamos de volta, produção. Bom demais, bom demais. Estamos de volta aqui na Causa Operária TV, no X e na Play Store TV, as plataformas onde aquela sua preocupação inicial está terminada, meu caro Vitor Assis. Pode falar Hezbollah, Hamas à vontade aqui. E o que mais você quiser, por enquanto, né? Mas ainda pode. A gente. Ontem eu não estive aqui na reunião de pauta, né? Infelizmente, foi um dia até que eu fiquei meio. Sabe quando parece que tá faltando alguma coisa para você ser feliz? Mas eu ia perguntar se a gente passou o vídeo da companheira Adriana Machado em Não. Istambul. A reunião de pauta também não veio. O reunião de pauta também Ah, não não veio veio? ontem. É. Que gafe. Então vamos passar o vídeo da companheira Vamos. Adriana Machado, né? Ela. Vamos passar agora, mas amanhã eu acho que a gente podia passar no bloco. No primeiro bloco também. Ela está chamando os camaradas a participarem do ato do dia 28 de junho a favor do Irã, né? O companheiro Vitor Assis propôs de mudar a pauta do ato para ser Donald Trump para Nobel da Paz, mas não. Nova aí campanha da imprensa da Causa Operária. Mas vamos ver a companheira Adriana, então. Olá, companheiros. Aqui é a Adriana Machado. Representei o PCO, o Ibraspal e o Brasil na Marcha para Gaza. Durante uma semana, a gente viu milhares de ativistas de 80 países serem perseguidos pelo governo egípcio sob o comando dos sionistas. A gente tentou chegar até o Rafah, na divisa de Gaza com o Egito, para protestar o genocídio e tentar quebrar o bloqueio que Israel impõe a Gaza, que mata crianças, milhares de pessoas de fome todos os dias. Fomos impedidos pelo governo egípcio, que agora, com a intensificação do conflito e os ataques de retaliação do Irã a Israel, recebe de braços abertos os sionistas que fogem de Israel. Hoje, o governo Trump atacou o Irã, que é o estado que mais defende a população oprimida do Oriente Médio, com apoio ao Hamas, o Hezbollah, o Iêmen e atacando diretamente o sionismo. Precisamos defender a República Islâmica do Irã. O PCO organizou um ato dia 28, esse sábado, em São Paulo, no Largo do Aroche, na Academia Paulista de Letras. Vamos mostrar todo o nosso apoio ao governo e ao povo do Irã. Contamos com vocês. Até lá. Abaixo a agressão imperialista. Ato em apoio ao Irã. Sábado, 28 de junho, 9 horas, na Academia Paulista de Letras. É isso aí. Você está assistindo, compareça aqui no Largo do Aroche, na Academia Paulista de Letras. Teremos um dia muito especial de atividades. Pelo que eu fiquei sabendo, depois vai ter um debate também, né, Chico? Com a presença de... O evento vai ser o seguinte: vai ter o ato de manhã na Academia Paulista de Letras, às 9 horas da manhã, né? Depois a gente vai para o CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret, ali na Conselheiro ali na Crispiniano. Conselheiro Crispiniano, perto do Teatro Municipal, né? Perto do metrô Anhangabaú, e vamos fazer um almoço, né? Um almoço especial para os camaradas, e logo depois do almoço teremos um debate, né? Sobre o tema, sobre o Irã e tudo mais. Acho que o tema exato do debate está para ser definido ainda, né? Mas teremos presenças ilustres também, né? Por isso, venham, compareçam, tragam seus amigos. É o momento da gente reforçar aqui, sobretudo, o apoio à Palestina, né? Temos a gente estava falando, né, Vitor, do resumo das operações Sim. que antecederam aqui esse momento de impasse agora lá, né? Essa declaração explícita da derrota aqui de Israel, né? Lembrando que também os companheiros que estão assistindo, isso pode ser visto com mais detalhes no Diário Causa Operária, tem muita informação lá também. Mas eu estou procurando aqui o resumo agora.
Agora, cara, teve um vídeo de 2 minutos para você procurar. Não, 22 minutos era para... Eu acho para você. A gente pode passar outro pra vídeo. situar os telespectadores. Ó. Acessem agora causaoperária.org.br, que é o Diário Causa Operária. Vocês vão ver lá uma manchete, a matéria principal, que tem o mesmo título, por coincidência, tem o mesmo título que o programa de hoje, do Reunião de Pauta. Israel se rende. E aí, nessa matéria, tem alguns intertítulos. A matéria faz um bom balanço aí desses 12 dias, até que a gente chega aqui em Israel à beira do colapso. Exatamente. E aqui nós tivemos o seguinte, foram os 12 dias aqui da Operação Promessa Cumprida 3, trouxeram a seguinte consequência aqui para Israel. A própria agência britânica de notícias Reuters divulgou que mais de 25 mil pessoas tentaram deixar Israel pelo aeroporto de Ben Gurion em um único dia, 25 mil pessoas em um dia apenas. A gente deu essa notícia aqui também, né, sobre como o aeroporto foi fechado e as marinas estavam sendo usadas para tentar escapar de Israel. Mais de 5 mil israelenses tiveram que fugir, foram desabrigados, né, tiveram que fugir das suas casas pelo medo da retaliação iraniana. A gente viu a companheira Adriana Machado falando também sobre o deslocamento de israelenses através da fronteira com o Egito, indo pelo deserto do Sinai. E, além disso, também nós tivemos destruições dos ataques aqui de retaliação do Irã, né, que atingiram o aeroporto Ben Gurion, centro de pesquisas biológicas de Israel, centros de controle e comando, incluindo também instalações do Mossad, né? As indústrias semicondutoras de Kiryat Gat, a refinaria de Haifa, não sei, a base aérea de Yehuda, onde funciona também o comando cibernético, o prédio da Microsoft também foi atingido, a empresa monopolista aqui que tem muitas conexões com Israel, né? A Bolsa de Valores de Tel Aviv, a usina a gás de Gezer, o consulado norte-americano em Tel Aviv, o Instituto de Ciências Weizmann, e tem a sede da empresa de IA militar Sail Tower. Quer dizer, a gente está vendo aqui que foi um negócio avassalador, né? Avassalador, por isso que o Netanyahu foi chorar no colo do Trump. Chorar assim, chorar mesmo. E fora os custos econômicos aqui também, porque as perdas de Israel nesse período todo foram de bilhões de dólares, enfim. Uma coisa interessante também que é destacado na matéria aqui, que foi levantado pelos companheiros, é que a defesa antiaérea de Israel estava custando 1 bilhão de shekels, ou quase 300 milhões de dólares por noite, enquanto cada míssil Fatah, que a gente viu provocando aquelas destruições alucinadas lá em Tel Aviv, em todo o território israelense, tinha custo divulgado pelo governo iraniano de 200 mil dólares. Nossa, então era muito prejuízo. É muito prejuízo, porque era muito prejuízo. Mostra que a situação de Israel era muito tensa, né? Fora todo o transtorno psicológico, a gente deu aqui notícia de 350% de aumento né? no atendimento de apoio psicológico, o povo surtando nos bunkers. Meu amigo, o negócio... Tentar apresentar esse negócio como uma vitória de Israel, que nem a imprensa burguesa procura fazer, é um negócio... É um negócio muito, muito escandaloso. É só porque é muito trouxa, né? Só é uma pena, né? Porque tava bonito de assistir isso aqui. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, né? Acaba. Uma lei da vida, né? Mas nós temos imagens aqui
Tem uma coisa que você colocou aqui, Chico, vamos colocar o... Não sei o que é, cara. Não vai botar nas minhas costas. Não, então, vamos colocar rapidinho aqui a declaração do Trump, Ah, sim, a declaração do Trump, tá certo. Que ele fez agora há pouco, né? que fiz agora há pouco aqui, e é muito boa. Pra Se a gente- produção já puder colocar. Bota aí pra gente encerrar com chave de ouro, porque aqui É que tem um vídeo depois também. Israel não vai atacar o Irã. Todos os aviões vão dar meia volta e voltar para casa enquanto fazem um amigável aceno. Plane wave é um aceno, né? Aceno do avião para o Irã. Ninguém vai se machucar. O cessar-fogo está efetivo. Obrigado pela sua atenção a esse assunto. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Isso, sei lá, 2 dias depois de ameaçar assassinar o Khamenei. Exato, exatamente. Nossa, isso é bom demais, cara. Donald Trump para Nobel da Paz. Então vamos passar o vídeo e daí ir embora, né? É só explicando para os companheiros que estão assistindo, isso aqui foi um soldado israelense que foi retirado aqui dos destroços aqui de um prédio em Beer al-Sab. A gente está vendo também que as consequências disso tudo, né? Os bombardeios continuaram acontecendo, né? E aí vamos ter esse aqui, na verdade, é um colono israelense. Corrija, foi um colono israelense que estava sendo retirado. Vamos ficar com essas imagens aqui, desejando a todos um bom dia. Lembrando que hoje tem na Rádio Causa Operária a análise de terça, né, Chico? Hoje tem na Rádio Causa Operária a análise de terça ao 12:30. Com o Pedro Chico estará aqui de volta. Nós voltamos amanhã, desejando a todos uma excelente terça-feira. Fique com esse último vídeo. כרגע כוחות כב"ה מחלצים מתוך הדירה. נקודה. טוב. הנה אישה מבוגרת. ידיים על הבטן, גברת, ידיים על הבטן. מעולה, מעולה. 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 כוחות כב"ה מעבירים פה לפיקוד העורף. רגע, הדירה כאן. הפוך, הפוך, עם הפנים כאן, הפנים אחורה, עם הרגליים למטה. עם הרגליים למטה. טיפת הים. לא עם הראש למטה. שימו לב כרגע לזירה כאן. פינו מעבר כאן. כוחות הכיבוי סורקים בתוך הבניין ביחד עם פיקוד העורף. שימו לב, זה הסלון של הבית. יש לך ערים